História da Bíblia. A história da Bíblia. Deixa eu falar para vocês. Presta atenção. Existe uma verdade muito grande, que é que cada cristão precisa ter realmente um domínio da importância da Bíblia. Entende? A importância da Bíblia como palavra de Deus para a nossa vida. Então, existem aqueles que apreciam a Bíblia e aqueles que atacam a Bíblia. Existem aqueles que, presta atenção, existem aqueles que realmente, mesmo não sendo cristãos, têm respeito pela Bíblia. Mas existem outros que atacam a Bíblia. Então, quando eu vou pregar, a base da pregação é o que? É a palavra de Deus. Mas se a pessoa não acredita que ela é a palavra de Deus, olha que dificuldade. Não é dificuldade? Aí precisamos do Espírito Santo e precisamos de quê? Precisamos de quê? Argumento. Precisamos de quê? De conteúdo, onde vamos mostrar que nenhum livro tem a história do nosso, que é de Deus. Quem está entendendo? Amém, amém? Sabemos que o Brasil é uma cultura, não é? A formação cultural do Brasil é diferente da dos Estados Unidos, não é? Aqui eu acredito que Deus não tem valor para a classe dirigente que está aí, muito, principalmente esse grupo que está aí, o núcleo do grupo que está aí. Quem está entendendo? É ou não é? Na América eles falam em Deus tranquilo. Aqui, quando a dona Dilma aí que a presidente Dilma foi eleita, né? Ela não agradeceu a Deus. Falou o destino, eles usam a palavra, o destino, a vida. Toda vez que eu vejo alguém falando assim, isso me dói, né? Já sabe que é alguém que já tem uma outra ideia, já tem um outro pensamento contrário. Entende? Mas tudo bem, a gente tem que orar e buscar ser sábio. Amém, gente? Olha para cá, quem está prestando atenção? Você tem que procurar ser sábio. E tem que fazer o que eu tenho que estudar. É isso, eu tenho que estudar, eu tenho que ouvir, de repente ler a mesma coisa várias vezes, ouvir a mesma coisa várias vezes. Vai que tem alguém aí que diga assim, o pastor Evandro vai essa matéria, mas ele já deu. Vem aqui, ser sabatinado aqui, vê se você responde aqui. Vê se você responde. Vem cá. Não tem, né? Mas eu desafio. Vem cá. Mas essa matéria eu queria uma coisa nova. Meu irmão, nova. Isso aqui não se cansa. Estudar sobre a Bíblia. Correto? E essa época que nós estamos vivendo é uma época de muita superficialidade. Muita pressa para as coisas de Deus e muito tempo para outras coisas. Quem está entendendo? Diga amém. Então, quem domina a lei da didática sabe perfeitamente, né, que uma das leis da didática é a lei da... Quem é que fez o curso de autoridade espiritual aqui? Teve um período que tive muito curso de autoridade espiritual. O pessoal ficou doutor em autoridade. Amém? Então aqui também nós temos que ficar doutores no conhecimento da Bíblia. Ora, o pastor ele vai mostrar a história, como este livro se formou. Ele vai mostrar os materiais originais nos quais esse livro foi escrito. Como foi preservado. Entende? Então eu quero apelar a Deus que interfira no seu coração, mantendo você completamente interessado. Entende? Interessado. Porque você veja, no nosso ministério nós trazemos isso para a base da igreja. Né? Tem outros ambientes que isso se estuda mais em seminário, em certos círculos teológicos, certos círculos acadêmicos. Só que eu discordo, né? Eu creio que tem que ser ensinado na base da igreja. Amém? Deus trabalha com a igreja e a partir da igreja. Daí a gente tem esse estilo. Não é? Nós temos essa maneira de
conduzir aqui. E quem se interessa, como vocês se interessam, mas o nosso apelo qual é? Você ser capaz de dizer, você sabe, ser capaz de saber o que é um papiro, o que é um pergaminho, e saber fazer saber a diferença entre um pergaminho e um papiro, não é? Materiais e outros mais que ele vai colocar aqui. E olha, o pastor se preparou, os nossos pastores, eles se preparam, não é? Eles vão fundo na coisa, está entendendo? Vão fundo na coisa, é coisa de primeira. É só você ter atenção, interesse, tá? Porque vai ser agora mais uma outra sessão muito quente. Tem um intervalo normal às 18h30, volta às 19 horas, tá? Mas eu queria que vocês assim, amassem essa matéria, porque diz respeito às Escrituras, não é? E é muito bonito nossos pastores, nossos irmãos, serem entrevistados amanhã pela televisão, ou irem no programa da Vera Jimenez, ou ir no Jô Soares, alguém aqui da igreja convidado, e chegar lá afirmar a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, e ser sabatinado, responder, não é? Aí contar a diferença da Bíblia para outras coisas, e, enfim. Então preste bem atenção. Aqui, por exemplo, nós, para formar as pessoas em amarem a Bíblia, Deus me orientou muito, né? Então nós temos no discipulado a autoridade das Escrituras, onde se tenta mostrar por que esse livro manda na nossa vida, não é? Por que esse livro é o livro de Deus e manda na nossa vida? Sim ou não? Também temos a pastora Elaine, que não sei se todo mundo já teve, mas sobre a leitura da Bíblia. É uma outra matéria relacionada à Bíblia. E aqui agora o pastor ele vai levar você lá atrás para mostrar como tudo começou a respeito deste livro. Você sabe que muita gente já morreu por este livro. Sabe que teve gente que foi queimado na fogueira por este livro. E nós precisamos assim fazer um autoexame se estamos tratando bem o livro. Ou compra, porque está uma fartura, né? Porque tem até um lado comercial da coisa hoje, que na hora certa eu estou para fazer uma pregação forte aqui, para ir pela internet, vai vazar e eu vou ganhar muita pedrada. Porque nós vamos assim botar o dedo em riste, mostrando o que é que estão fazendo com a Bíblia hoje. E como a Bíblia tem sido descaracterizada. Mas não é hora, não é o tema agora, né? Agora é a parte histórica da Bíblia, essa parte, né? Essa outra parte, que é para ganhar chumbo grosso, vai ser com Deus e comigo. Não hoje, não agora, né? Amém? Quem tem a Bíblia aí? Quem tem a Bíblia aí? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Coloque ela assim no teu peito, assim. Abrace com carinho. E o Espírito Santo está dentro de você. Quem sabe saltando aí dentro de você de alegria. Porque ele sabe que a palavra dele tem sido atacada. Ele sabe que a palavra dele tem sido, né, desvirtuada. E ele, através dessa igreja, ele quer colocar isso no lugar. Amar a palavra, tratar a palavra, conhecer a história desse livro, que, não é? Desse livro que nasceu no coração de Deus, veio de Deus, não é isso? Pelo Espírito Santo, autenticado pelo Filho do próprio Deus, que dizia: nunca leste nas Escrituras? Honestos e tardios para entender tudo que a Escritura diz. Era assim, a linha sempre foi essa linha, graciosa e maravilhosa, né? Então depois passa o tempo e vence a tantos quantos se lhe opõem, reconhecido pelo próprio Napoleão Bonaparte, que disse: a Bíblia não é um livro comum, mas é uma criatura vidente, dotada de uma energia que vence a quantos se lhe opõem. Vale a pena citar que no tempo do iluminismo francês, um dos filósofos mais cultuados por aquela
cultura e outros afins, né? Ele atacou a Bíblia e disse que dentro de 100 anos esse livro vai desaparecer. O que aconteceu? O livro se expandiu e ele é que desapareceu. E a sua casa lá na França, a sua residência tornou-se um lugar que imprime Bíblias. Vai falar contra este livro. Vai falar contra este livro. Palavra de fogo, palavra de vida. Mas como se construiu isso? Com vocês? Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca a tua mão e seleciona tudo que ele vai passar. E aumenta em cada um de nós um profundo interesse e uma capacidade de absorver tudo aquilo que é essencial, tudo aquilo que é vital, porque, Senhor, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Amém? Eu vou repetir, nós somos o povo do livro. O livro que cura, o livro que ilumina, o livro que liberta, o livro que transforma, o livro de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria louvar a Deus e agradecer muito pela vida do nosso reverendo. É um prazer, vocês podem assentar, é um prazer estar aqui podendo representá-lo diante de uma matéria tão maravilhosa. Eu gostaria que, para começar, nós abríssemos rapidamente em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante. Todos já acharam? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O reverendo já fez uma introdução aqui muito forte. E realmente Deus, ele é o autor da Bíblia. E nós vamos ver aqui como Deus, o arquiteto desse livro, o autor, como Deus trabalhou para que esse livro chegasse até nós como temos hoje. Dessa maneira, desse modo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. A Bíblia é o livro mais antigo do mundo. A Bíblia é o livro mais contestado do mundo. A Bíblia é o livro mais pesquisado do mundo. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Não existe nenhum outro livro que se assemelhe à Escritura em qualquer grau ou qualquer nível de vendas, que eu vou mostrar para vocês agora. Pode passar um pouquinho? Olha só o que eu vou mostrar para vocês. Eu não sei falar muito inglês, mas segundo a fonte Publications International, sim, senhor. Pastor Celso, como é que se fala aquele nomezinho ali? Lá embaixo na fonte. Publications International. LTD. É isso aí. Publications International LTD. Essa fonte. Através dessa fonte, eles chegaram à seguinte conclusão, de 2007. Olha só a diferença da Bíblia para todos os outros livros, nos mais vendidos de todos os tempos. Número 1, Bíblia Sagrada, 6 bilhões. Ó, o livro mais vendido de todos os tempos.
Só pode ter a mão de Deus, a arquitetura de Deus, a mente de Deus. Sim, senhor. As palmas foram fraquíssimas para tanta evidência. Oh, aleluia! É o Senhor que manda em tudo. Inclusive o livro dele manda. O livro dele manda. O livro é dele. Aleluia! O segundo livro é o livro vermelho de Mao Tse Tung, mas olha a diferença. 900 milhões. Durante todos os tempos. Só a Bíblia, 5 bilhões e 100 milhões a mais. O terceiro livro, o Alcorão, 800 milhões. Aí é só quem sabe falar chinês mesmo. É um calendário chinês que vocês estão vendo o nome aqui. O quinto livro é o livro de Mormon e Harry Potter e a Pedra Filosofal, 107 milhões. Ou seja, nenhum livro supera a Bíblia. Glória a Deus. Ora, mas aqui, eu gostaria de ver com os senhores nessa tarde para a noite, como o reverendo falou, nós vamos evangelizar e vamos encontrar muitas pessoas que não dão o devido valor à palavra. E fala que a Bíblia é um livro que foi escrito por homens e acabou. Falou da cabeça deles. Mas agora eu quero ver com vocês o seguinte. Eu quero mostrar 5 pontos que mostram a origem divina da Bíblia. 5 pontos, você tenta pegar bem isso, que mostram a origem divina da Bíblia. O primeiro ponto que mostra a origem divina da Bíblia é a sua inspiração. O que significa a inspiração? Sopro. Vem do grego theopneustos, inspiração, sopro. Eu queria fazer um testezinho com você. Quem já foi no médico? Ninguém nunca foi no médico. Tá tão brabo aqui, um médico, ninguém. Quem já foi no médico aqui? Aí quem já viu, fez o médico fala, inspira. Inspira então. Inspira. Agora expira. Inspira. Foi nesse momento que Deus colocou as palavras nos homens santos. O Senhor inspirou toda a Bíblia Sagrada, todas as partes da Bíblia, é de autoria do Senhor. O homem, Deus utilizou até a mente do homem, Deus utilizou o estilo literário do homem. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria se revelar para mim e para você. Como é que ele ia se revelar com a linguagem dele? Como é que ele ia revelar o seu plano de salvação com a linguagem do céu? Não dava. Então o que ele fez? Como Deus sempre faz, veio até nós através da escrita. E a escrita, então, ele usou a mente humana e até a escrita, o estilo. Mas a palavra veio dele. É isso. Então, primeiro ponto que a gente prova que a Bíblia é de origem divina, inspiração. Abra, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu queria que todos nós lêssemos juntos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1, 2, 3 e já. Toda a Escritura... Espera aí, irmãos, acho que a gente não começou a ler, não. Todos lendo. Já, vamos lá, já. Onde é que prova na Bíblia que ela mesma é inspirada? 2 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo disse, toda a Escritura, fala com a pessoa, toda a Escritura é divinamente inspirada.
Meus irmãos, não existe nenhuma parte desse livro que Deus não havia dito. Nenhuma parte. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, qual é a primeira prova da origem divina? Qual é a primeira prova da origem divina da Bíblia? Inspiração, que significa o quê? Sopro. A segunda prova é a sua perfeita harmonia e unidade. Vamos viajar um pouco. Vamos viajar. Olha como é que é. A Bíblia levou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita. Começou com Moisés, mais ou menos 1.500 por aí, e foi até João, lá na ilha de Patmos, 1.500 anos antes de Cristo, Moisés, né? Moisés, 1.500 anos antes de Cristo, e foi com João, o último livro a ser escrito na Bíblia, no ano 100 depois de Cristo. Só aí você vê, olha que livro incrível, inspirado 16 séculos antes de Cristo, o outro no mesmo século de Cristo, no primeiro século. Esse é um ponto. Por que a Bíblia tem harmonia? Porque ela foi escrita em condições diferentes. Quais as condições? Moisés estava no deserto e foi inspirado 1.400, 1.500 anos antes, por aí. Aí você vai para Davi. Davi, nas cavernas, tanto no palácio como nas batalhas, escreveu inspirado 1.000 anos antes. Aí você corre um pouquinho, você vai para Isaías. Isaías, 700 anos antes de Cristo, Isaías vivia muito ali perto do palácio também, mas foi profeta e escreveu inspirado. Aí você vai no Novo Testamento, você vê quem? Pedro, um pescador, 60 anos depois de Cristo, escrevendo inspirado pelo Senhor. Agora, coisa maravilhosa, todos eles falaram da mesma pessoa, Jesus. Todos eles falaram do mesmo projeto, a redenção do homem através de Jesus Cristo. E a Bíblia não se contradiz, não há mistura de erro. O que nós podemos dizer sobre inspiração, voltando um pouquinho? Podemos definir assim: inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo como um sopro nos homens sagrados que Deus escolheu, capacitando-os a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Seria por aí. Inspiração, fala comigo, filha, fala comigo que foi grande o negócio. Fala inspiração. Ação sobrenatural do Espírito Santo como um sopro, capacitando os homens sagrados a receber e a transmitir a mensagem divina sem mistura de erro. Olha só, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos eles em lugares diferentes e posições diferentes na sociedade. Moisés foi legislador, Moisés foi príncipe no Egito, aprendeu toda a ciência do Egito. Josué foi um combatente, foi um guerreiro. Ora, Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, ele era o quê? Coletor de impostos. Mas todos eles foram usados com a mesma mente e falaram da mesma pessoa. A Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes. E ela fala da mesma pessoa. Por isso, esse livro que nós temos, ele tem um autor, o Espírito Santo de Deus. É incontestável isso. Então esse é o segundo ponto que prova a origem divina da Bíblia. O terceiro é muito importante. Teve a aprovação de Jesus. A Bíblia foi aprovada por Jesus. Tem que entender o seguinte: na época do nosso Senhor Jesus Cristo,
O que nós chamamos de Antigo Testamento já estava todo pronto, os 39 livros. Ou seja, não há diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento para nós. É só para algum acessório para a gente entender que o Antigo Testamento foi o anúncio da vinda de Jesus Cristo encarnado e o Novo Testamento foi o cumprimento. E depois, a sua doutrina. Mas a Bíblia, toda a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E nós vamos ver que Jesus chamou o Antigo Testamento de a palavra de Deus. Então Jesus aprovou a Bíblia já naquela época. Então vamos ver, por exemplo, você pode abrir aí, Marcos capítulo 7, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Olha o que Jesus falou. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. Um mestre que chamava este livro, o Antigo Testamento, os rolos de a palavra de Deus, e ninguém contestava, é porque todos achavam que a Bíblia, naquele momento ali no primeiro século, na época de Jesus, para os judeus, era a palavra de Deus. Era incontestável isso. Agora vamos ver Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui, olha que coisa linda. Lucas 24, 44. Que coisa maravilhosa que o Senhor disse. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus quis dizer? Que tudo que aconteceu com ele, seu ministério, sua morte e sua ressurreição, foi o cumprimento das Escrituras. Jesus cumpriu a Escritura. Então isso aqui é uma prova maravilhosa. Pode passar, por favor, para a quarta prova? Está meio escuro, não está? Mas olha só. A gente ouve falar de profecia de Nostradamus, profecia do calendário maia. Mas essas profecias desses livros não se cumprem. O quarto ponto que prova a origem divina da Bíblia é o cumprimento fiel das profecias. Todas as profecias foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Vamos ver um exemplo? Vamos dar um exemplo, tá? Obrigado aí, clareou. Abre Isaías 7,14. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Aí eu falo para você, isso aconteceu ou não? Aconteceu ou não? Abre lá em Mateus 1, versículo 18. Um livro que foi escrito por Isaías 700 anos antes de Cristo. Agora Mateus, que era coletor de impostos e se tornou apóstolo do Senhor, agora revela o que aconteceu em Mateus 1. Vamos ler lá. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha o 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-á pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A escritura se cumpriu. Não há nenhum outro livro no mundo que a escritura se cumpra fidedignamente. Só pode ser o livro do Senhor, a Bíblia Sagrada. E aí temos, isso aqui é um exemplo, mas temos vários exemplos aqui. Vocês podem ver essas várias passagens, que todas elas têm cumprimento, tá bom? Eu dei um exemplo aqui, eu li um versículo, dei 2 versículos, para provar que o Novo Testamento, então, é o cumprimento do Antigo. Deu para entender? Isso. Agora, vamos passar para o quinto. Olha só, quinta prova da origem divina da Bíblia. Os apóstolos, aquelas pessoas que andaram com Jesus, a aprovaram. Vamos ver então Romanos capítulo 15, versículo 4. Preste bem atenção nesse versículo, porque às vezes a gente tem a mania de ler apressadamente, passa batido. Mas isso aqui dá uma informação tremenda. Tá bom? Ó, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação, de quê? De quê, gente? Das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo Paulo quis dizer que todo o Antigo Testamento, para o nosso ensino, foi escrito. A Bíblia de Jesus, a Bíblia dos apóstolos, quando a igreja primitiva começou, a pregação era em cima do Antigo Testamento. Entendeu? Então, em nome de Jesus, hein? Pelo amor de Deus, nunca coloque o Antigo Testamento abaixo de nada. Por quê? Foi no Antigo Testamento que foi falado que o Senhor viria para redimir o mundo. É isso aí. Para o nosso ensino foi escrito. Paulo falou isso. Agora vamos ver 2 Timóteo 3,16. Apóstolo Paulo falando para Timóteo. Todos acharam? Toda a Escritura é o que, gente? Pode falar mais alto? Divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, os apóstolos aprovaram a Escritura. O apóstolo Pedro também falou da Escritura. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então, 5 provas de que a Bíblia tem origem divina. Dá para você perguntar rapidinho aí, quais são as 5 provas? Conversa aí, rapidinho, para a gente andar.
Recordaram? Primeira prova qual é? Qual é a primeira prova? Segunda. Como é que é? A harmonia. Terceira. Jesus aprovou. Quarta. Cumprimento das profecias. Quinto. Meus parabéns para vocês. Chavinho. Muito bem. Vamos pegar a Bíblia mais uma vez e olha para ela assim. Pode carregar para lá. Hoje a gente tem 10, 15 Bíblias. Carrega para lá. Agora tem que ler para caramba também, né? Carrega para lá. Carrega para cá. Mas não era assim. Vamos ver a Bíblia como livro. A primeira pergunta que eu tenho a fazer aos senhores e às senhoras é: como tudo começou? Teve início. A Bíblia não caiu impressa desde a época de Moisés. Como Moisés ficou sabendo da história do seu povo? É fascinante isso. Como é que o Gênesis foi escrito, gente? Já saiu a Bíblia assim do lado de Adão? Não. Então a Bíblia começou com o que nós sabemos de tradição oral. Tradição oral. Fala comigo. O que é a tradição oral? Olha só, a história dos povos antigos. Elas foram passadas através de clãs, pessoas que se reuniam em família, e eles contavam para os seus filhos, para os seus netos, e daí por diante. A história antiga, Israel é um povo antigo, a história dos povos antigos começou desta forma, tradição oral. E foi assim, então, através da tradição oral, que Moisés e os hebreus souberam da sua história, da sua raiz, um passando para o outro. E no tocante a Moisés, vocês sabem que quando ele fugiu do Egito, ele foi para a terra de Midian, onde estava seu sogro Jetro. Jetro, sacerdote de Midian. E aí, os autores mais renomados dizem que Jetro foi o responsável por passar muito da história de Israel para Moisés. Jetro, na terra de Midian. E também foi lá que Moisés escreveu o livro, de lá que ele aprendeu essa história, e, portanto, escreveu o livro de Jó. Em termos escritos, o livro de Jó foi o primeiro. Tá? Mas nós sabemos que a Bíblia não está em ordem cronológica. Tá bom? A Bíblia, ela é feita por assunto, não em ordem cronológica. Tá certo? Então, como é que tudo começou? Tradição oral. Muito bem. Veio a escrita. Deus utilizou a escrita para dominar o mundo. Deus sabia que a escrita hoje ia dominar o mundo. Por mais que o pessoal fale mal, por mais que estão se perdendo, muita gente está perdendo a maneira de pensar por causa de alguns artifícios da internet, mas até o pessoal, para se comunicar, usa e escreve alguma coisa. É ou não é verdade? Não é todo mundo, né? Tem pessoas que ainda leem, graças a Deus. Mas preste atenção. Como é que o pessoal escrevia? Hoje você deixa o papel, rasga o papel, joga fora, não é verdade? O papel fica amarelo, você deixa o papel ir embora. Não. Nos primórdios, tudo começou com alguns materiais orgânicos. O primeiro material que surgiu lá no Egito
para a escrita foi o papiro. Qual o nome, hein? Qual o nome, hein? Papiro, como vocês podem olhar ali, uma planta aquática, em forma de guarda-chuva. E essa planta aquática, ela nascia ali na beira do rio Nilo. Era uma planta forte e podia chegar a atingir até 6 metros de altura. 6 metros. Então, como é que era feito? Eu vou falar aqui e depois vou mostrar um vídeo para vocês. Tá? Então, só que o vídeo, o rapaz fala em espanhol. Aí você presta bem atenção. Primeiro eu vou falar, tá legal? Aí, olha só. Pegava-se a planta do papiro. Se você passar mais um pouquinho aqui, passa mais um pouquinho. Passa mais um pouquinho para mim. Ó, aí ele mostra direitinho, tá bom? Pegava-se a planta do papiro aqui do lado esquerdo. Depois, pegava-se o caule, a parte mais forte do papiro, que tinha uma ponta triangular. E aí começava, nesse número 1, a cortar o caule do papiro. Ó, cortava o caule. Cortava em tiras. Essas tiras, olha só a figura número 3, ia para a água. Ia para a água para fazer o quê? Para pegar uma cor, para pegar uma coloração. Quanto mais tempo aquelas tiras ficassem na água, então mais cor pegaria. Está entendendo? Tirava-se o papiro da água, dava uma secadinha no papiro, tá bom? Uma secada nele. E aí, olha só, o número 3 ali, que já deveria ser o número 4, mas está 3, o papiro era colocado em tiras. Está vendo essas tiras aqui, da mão do rapaz aqui, ó? Está vendo? Tiras verticais. E aí eles colocavam uma tira horizontal por cima e tentavam colocar no formato de um livro. Ora, como naquela época não tinha prensa, né? Olha aqui a mãozinha colocando uma pedra por cima. Eles chamavam de pedra-pome. Então essa pedra-pome ficava em cima do papel até secar totalmente e depois esse material poderia ser usado para a escrita. Quem entendeu? Agora nós vamos mostrar um videozinho. Antes de eu mostrar o vídeo... desculpa. O papiro pronto. Tá vendo, gente? Isso. Pode passar. Pode passar. Aí... O que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um vídeo aqui. E esse vídeo foi quando o reverendo... Esse vídeo ainda foi do laboratório que o senhor estava fazendo, lá em Israel. E hoje é uma realidade, a gente faz parte das caravanas do nosso reverendo. Quem já foi na caravana? Quem já foi? E lá, nós tivemos contato, eu fui na caravana, nós tivemos contato com a Casa do Papiro. Olha que coisa, Casa do Papiro, espetacular. Então, olha só, gente, olha que coisa maravilhosa. Uma igreja aqui no Gramacho, que tem caravana para Israel. Olha só. Temos que louvar a Deus mesmo. Aí, pode soltar então, não sei se está atrapalhando aqui, alguém pode me ajudar? E vocês vão ver esse vídeo aqui. Por favor, pode soltar então. Aqui chegamos no papiro autêntico. Veja nessa forma piramidal, tá? Também tem ligação com a acreditação religiosa dela. Essa árvore que crescia na beira do rio Nilo até foi utilizada para fazer medicamentos. Xarope, medicamentos dos antigos egípcios. O meu amigo vai explicar exatamente como se fazia antigamente estes papéis. Eu tenho que notar a diferença entre um papiro autêntico e um papiro feito da bananeira. Veja aqueles riscos horizontais e verticais.
e com várias cores. Aqui, quando se mete por debaixo da roupa, indica que é autêntico. O meu amigo vai explicar aqui devagar essa história, presta atenção para ela, e depois quem está interessado tem coisas interessantes, tipo os 10 mandamentos, a fuga da família sagrada do Egito, ter aqui os pontos onde a família sagrada parou aqui no Egito, tá bom? Presta atenção para ela. Qual o nome do amigo? Obrigado. Nome é Aladino. Aladino. Olá. Sim, Brasil. Sim, no português. Brasil. Sim, português. Viva Brasil. Sí, hablo bien a Brasil. A ver, hola, bienvenido en Egipto. Más cerca, más escuche bueno. ¿Entiende? ¿Habla español? ¿Qué habla español? Despacito, abre despacito. Vai despacito. Hola, bienvenido en Egipto, en nuestra galería feliz. Me llamo Aladino. Tengo el honor para explicar a ustedes la planta del papiro. El papiro es una planta acuática y tropical que necesita gran cantidad de agua y sol. Su altura llega 2 o 3 metros. Los antiguos egipcios por 2 razones. El primero, por su flor que es parecida a los rayos del sol en la forma del dios Ra, el dios del sol. Segundo, في حد تاني عصام يتابعونا؟ Tengo el honor para explicar a ustedes la planta del papiro. El papiro es una planta acuática y tropical que necesita gran cantidad de agua y sol. ¿Entiende? Tengo el honor para explicar a ustedes la planta del papiro. Por su flor, ¿qué significa esto? El dios Amun-Ra, el dios del sol. Segundo, por su tallo de la forma, que es las pirámides. La eternidad, los antiguos egipcios, las pirámides, ¿sabes? Cortamos el tallo según el tamaño, cortamos el tallo según el tamaño corto, largo, ¿entiendes? La corteza verde, $8, $10 y flexible. Los antiguos egipcios para fabricar cestos, sandalias, barcos, muchas cosas de la vida cotidiana, pero lo más importante, esto es el blanco, que para fabricar el papiro, notamos que es muy frágiles, se rompen, ¿entiendes? Porque tienes mucha cantidad del agua y azúcar aquí. ¿Agua y azúcar? Sí, agua y azúcar. Que para reducir el porcentaje del agua, usamos, ¿qué significa este mujer? ¿Qué? Mascarillo. Aquí en Egipto, primero estar casado, un martillo regalo. ¿Por qué? El hombre no escucha, hablo de la cabeza. ¿Sí? Também, né? Mas também pode dizer assim, esteja preso. Diz, esse senhor também é lavadora. Tirar água e assim. Después, ¿sabes qué significa este no? Bolo de macarrão. Hombre. Sí. Mira que el agua. Isso, olha. Así. Veja a água que sai aí. Notamos ahora la diferente. Que fuerte y flexible. ¿Eh? Para reducir el porcentaje del azúcar, ponemos las láminas en el agua aquí normal por 6 días. 6 días. Cambiamos el agua diariamente, estas por 6. Como este color. Más tiempo, más oscuro que el marrón. ¿Entiende? En el blanco, 6 días. El marrón, 12 días. 12 dias. Sí, más tiempo, más oscuro. Mas tempo mais escuro. ¿Ok? Traemos 2 telas del algodón como así, con una manera vertical, horizontal, hasta terminar todo, como esto es la firma. Certo. Firma vertical horizontal. Certo. ¿Ok? Después, bajo aquí, de la prensa hasta pegarse, solamente. Só apertar? Sí, solamente. Los antiguos egipcios no para fabricar como así, que las pirámides grandes, que junto que
en más fuerte hasta pegarse. 6 en el agua, 6 la varenza, ¿cuántos días? 12 días para fabricar un papel, como así. Muy fuerte y flexible. ¿Entiende? E pode dobrar também, né? Quebrar também. No, nada, solamente. Ahora te pregunta esto, señor. Mira arriba la punta de la luz. ¿Qué mira? ¿Qué, señor? Por favor, más arriba. Está pedindo para segurar. No, más arriba la punta de la luz. ¿Qué mira? Sí. Que la forma vertical horizontal. Tenemos aquí el ejemplo del papel. Então a gente já viu aqui, pode parar mesmo, obrigado. Eu falei e vocês viram lá na casa do papiro. Amém? Sobre o papiro. Faltam 3 minutos para 6:30. Amém. Então, meus queridos, quem está gostando da aula? Só que a orientação agora é a gente fazer um intervalo e voltar às 19 horas, tá bom? Daqui a 30 minutos. Deus abençoe vocês.